Eu era motorista de caminhão. Parei à noite por uma criança perdida em uma estrada vazia. O que aconteceu depois me fez desistir para sempre. Há alguns anos aconteceu. Eu era motorista de caminhão, principalmente em longas distâncias pelo país. Em rotas por áreas vastas e vazias, onde o rádio chia por horas, e o único sinal de vida são faróis raros de um veículo vindo na direção oposta a quilômetros de distância. Eu era jovem, ávido por quilômetros e dinheiro. A solidão não me incomodava. Pensava eu, minha rota passava por uma rodovia solitária entre dois grandes territórios estaduais, planícies amplas e vazias, muitas árvores, pouco mais, notória entre os motoristas, sem sinal, sem cidades por 100 milhas, clima estranho, a maioria percorria de dia. Mas meu cronograma me levava por ela no meio da noite, a escuridão era absoluta, como uma parede pressionando a cabine, apenas o ronco do motor a diesel, o chiado dos freios a ar e o zumbido dos pneus no asfalto, hipnótico. Hipnótico demais. Eu dirigia há 10 horas com uma pausa curta. O café estava perdendo o efeito. O brilho verde do painel era reconfortante, mas tornava a escuridão lá fora mais negra. Minhas pálpebras estavam pesadas. Bati no rosto. Abri a janela para o ar frio. Aumentei a música que não se perdia no chiado. Eram cerca de 2 ou 3 da manhã. Eu estava meio acordado, meio dormindo. Cérebro no modo econômico. As linhas brancas se misturavam. Cansaço típico. Pesquei forte para me focar. Então vi um lampejo na borda dos meus faróis à direita, na beira da estrada, pequeno, rente ao chão, uma forma humana. Depois sumiu engolida pela escuridão. Meu primeiro pensamento, cero, coiote comum, mas não se movia como animal, estava ereto. Meu cérebro lento tentou processar, pequeno demais para um adulto, quieto demais para um animal assustado. A lógica falou, você está cansado vendo fantasmas. Acontece, quase acreditei, balancei a cabeça, bebi água morna, fixei a estrada, mas a imagem ficou uma pequena figura ereta como uma criança. Impossível, disse a mim mesmo, aqui no meio do nada à noite, crianças não vagam às 3 da manhã em rodovias. Um truque de luz, um arbusto, meus olhos, já tinha visto coisas mais estranhas por exaustão, sombras dançantes, árvores com formas humanas. Dirigi por 30 segundos, a imagem desvaneceu, a razão venceu, então olhei no retrovisor do passageiro, meu sangue gelou lá, iluminada fracamente pelo brilho vermelho das luzes do reboque, refletia uma pequena figura de pé na beira da estrada, exatamente onde vi algo. Não era arbusto, não era sombra pequena, imóvel, enquanto meu caminhão se afastava. Meu coração disparou, não era alucinação, havia alguém, algo minúsculo, instintos gritaram, perigo errado, continue, mas a voz humana sussurrou, uma criança sozinha, machucada, perdida, lutei comigo mesmo segundos como eternidades, a figura no espelho ficava menor, se não agisse. Sume a ideia de abandonar uma criança contra meu instinto. Freiei, os freios artearam, encostei no acostamento. O caminhão gemeu, luzes de alerta acesas, seus flashes cortavam a escuridão. Então fiz o que nunca se faz com um reboque em um acostamento estreito. Dei ré lentamente, olhos nos espelhos, procurando a figura. O cascalho rangia alto, levou 2 minutos, apareceram 1 hora. A luz vermelha das lanternas traseiras alcançou o local. Lá estava uma criança. Parei, cabine ao lado dela a uns 3 metros, faróis altos ligados para ver melhor e ser reconhecível como caminhão. A criança era pequena, 6, 7 anos, difícil dizer na luz, estava na beira do cascalho, onde as árvores começavam, a floresta era densa, pinheiros altos, sob bosque escuro, uma parede negra, além das minhas luzes. A criança não me olhou, caminhava lentamente paralelo à estrada, como em um passeio, alheia ao caminhão com motor rugindo e luzes ofuscantes. Vestia um pijama leve e claro na noite fria, sem casaco, sem sapatos. Minha mente vacilou. Isso estava errado, muito errado. Desliguei o motor. O silêncio era ensurdecedor. Só grilos, folhagem farfalhando. Meu coração batia forte. Medo, adrenalina, responsabilidade. Abri a janela. Ar frio e úmido com cheiro de pinho e terra me atingiu. Ei, chamei rouco. Alto demais. Ei, pequeno. Sem resposta. Continuou andando. Um pé descalço após o outro. Sem sentido. Lento. Cabeça ligeiramente baixa. Não vi seu rosto pequeno. Tá tudo bem. Gritei mais alto. Lentamente, a criança parou, virou a cabeça minimamente, mostrando uma faixa pálida de bochecha na luz. Não olhou para mim, ignorou o caminhão de toneladas. Um arrepio me percorreu profundo, gelado. Uma criança perdida deveria estar assustada, aliviada. Essa não era nada disso. O que você tá fazendo aqui sozinho? Perguntei calmo, amigável. Como faria com uma criança assustada? Mas essa não parecia assustada. Era meia-noite, silêncio, só o arrastar de seus pés no cascalho, um passo outro, como se eu fosse ruído de fundo. Não estava certo. Minhas sirenes internas dispararam. Minha mão pairou sobre a alavanca de câmbio. Parte de mim queria acelerar, sumir, mas a imagem daquela criança minúscula, sozinha, talvez em choque, eu podia deixar. Onde estão seus pais? Insisti mais firme. Tá perdido? Finalmente, a criança parou, virou a cabeça um pouco mais, não totalmente para mim, mas para os faróis. Vi seu rosto melhor, pálido, sem expressão, na luz forte, como uma boneca de porcelana, manchas escuras, talvez olhos sem expressão, sem medo, tristeza, alívio, vazio. Então, uma voz pequena, fina, como folhas secas, perdido, alívio, depois nova preocupação, perdido.
Isso eu podia lhe dar. Tá perdido. Tá ok. Vamos resolver. Onde você mora? Para onde estava indo? A criança virou a cabeça totalmente para mim. Não vi detalhes, ângulo, luz, algo a tornava sombria, apesar dos faróis, mas senti seu olhar pesado, intenso, perturbador para uma figura tão pequena. Para casa. Disse fina, tentando chegar em casa. Tá, para casa. Onde fica? Perguntei inclinando-me, tranquilizador, perto. Fugiu de um acampamento. Não há acampamentos aqui, nenhum carro na beira da estrada. A criança não respondeu diretamente. Deu 2 pequenos passos em direção ao caminhão. Minha mão apertou a maçaneta pronta para abrir. Oferecer o quê? Uma carona? Proteção? Tá frio? Disse entra, a gente te aquece, chama ajuda assim que tiver sinal. Meu rádio era inútil, meu celular sem recepção. A criança parou a 2 metros da porta do passageiro, no pijama fino, descalça no cascalho afiado. Deveria estar tremendo, chorando nada disso. Pode me ajudar? Perguntou a voz pequena, mas diferente, suplicante. Claro, por isso parei, disse. Onde estão seus pais? Como chegou aqui? A criança inclinou a cabeça, brusca, não natural. Eles esperam em casa, tá? Onde é a casa? Que direção? Apontei para a estrada vazia. A criança não apontou pela estrada, mas acenou levemente para as árvores, para a escuridão impenetrável da floresta. Lá dentro, disse. Meu estômago se contraiu na floresta. Sua casa é na floresta. Perdido. Repetiu como se isso explicasse tudo. Procurando o caminho. Tá escuro. É muito escuro. Concordei examinando a linha das árvores. Uma parede negra. Sem trilha. Sem casa. Só floresta densa. Pode sair? Perguntou a criança. A gente procura. Ajuda. Não é longe. Não vejo daqui, todo o pensamento racional, gritava, não sair do caminhão no meio do nada, na calada da noite, com essa criança estranha me atraindo para a floresta. Não, mas ela parecia tão pequena, vulnerável. Se sua casa estivesse perto e ela estivesse realmente perdida, acho que não é uma boa ideia. Pequeno, disse suavemente, é perigoso lá de noite. Entra. A gente dirige até Terinal e chama a polícia ou os guardas florestais. A criança ficou lá, o rosto vazio me encarando mais. Tá logo ali, insistiu mais urgente, bem perto, quase vejo. Se você sair, a luz da sua porta ajuda. Minha pele formigou, algo estava profundamente errado. Como ela me atraía. Nenhuma emoção normal. O pijama, os pés descalços, a floresta. Olhei mais de perto, tentando distinguir os traços. Meus faróis eram fortes, mas era como se ela absorvesse a luz. Seus olhos não os vi, só cavidades escuras. Você deveria entrar, disse mais firme. Aqui tá quente, a gente resolve juntos. A criança se aproximou quase no degrau. Por favor, disse minha perna dói. Não posso andar muito. Se você ajudar um pouco até a trilha, meu conflito interno rugia, meus instintos de motorista berravam, mas a parte humana havia uma criança precisando. Eu estava cansado, talvez não pensasse claro. Aperte os olhos. Procurei por uma trilha ou luz na floresta. Nada, só escuridão. Então vi uma anomalia atrás da criança. Ela estava de costas para a floresta, voltada para o caminhão. Atrás a floresta era escura, mas algo pendia dela. Saía de suas costas sob o pijama e sumia nas sombras das árvores. Pensei, um truque de luz. Uma sombra dos faróis. Uma corda. Roupa num galho. Inclinei-me. A criança falava baixo, insistente. Não é longe. Por favor, me ajuda. Tô com frio. Mas eu mal ouvia. Fixei aquele coisa. Não era corda. Não era sombra. Um tubo. Um tubo longo, escuro, grosso. Saindo direto da parte inferior das costas da criança, fosco como um pedaço de noite em forma, serpenteava por 3, 4,5 metros, sumindo entre 2 pinheiros, não rígido, levemente flexível, como uma umbilical gigante e lenta de sombra. Não refletia luz, a engolia, meu fôlego parou, meu sangue congelou. Era impossível, não natural. A criança continuava traindo. Me ajuda, tá lá, você tá tão perto. Minha voz era um sussurro pequeno. O que é isso atrás de você? A criança teve um leve espasmo, sua cabeça se endireitou, a vazio no rosto, congelou. O que é? O quê? Perguntou seca, mas fria, aquela coisa. Gaguejei, apontando com o dedo trêmulo, saindo das suas costas para a floresta. A criança não se virou, não precisava, seu olhar perfurou-me. Nada, disse. Você tá vendo coisas, tá cansado? Jogou minha racionalização de volta. Não disse, convicção trêmula de medo. Não tô cansado, eu vejo, tá preso em você. A criança ficou em silêncio por muito tempo. Minha pulsação era o único som alto suficiente para ela ouvir. Grilos calaram. O vento morreu. Um silêncio não natural. Então seu rosto mudou. Sutil. Aterrorizante. O vazio se aguçou. A pele pálida se esticou sobre os ossos. As áreas dos olhos aprofundaram. Uma faísca de algo antigo, alienígena, cruzou seus traços. Não raiva humana. Algo mais velho, mais frio, paciente, agora no limite. O ar na cabine ficou denso, difícil de respirar. Sai do caminhão, disse a criança. E a voz não era mais pequena, mais profunda, ressonante, com tom áspero como pedras. Vinha do pequeno corpo, mas era impossivelmente grande, antiga, vibrava no meu peito. Sai agora, uma ordem absoluta. Minha mão agarrou a alavanca de câmbio, a outra buscou a chave. O que é você? Engasguei encarando a coisa monstruosa em forma de criança. O tubo pulsante. A criança inclinou a cabeça brusca. A expressão era irritação, desprezo.
como por um inseto estúpido, então falou naquela voz horrível e áspera, palavras que se gravaram mais frias que qualquer noite de inverno. Por que os humanos estão tão espertos agora? Caramba, a frustração cósmica, a insinuação de presas anteriores, a estranheza, reagi, o medo primal assumiu, minha mão girou a chave, o motor rugiu, um som violento no silêncio, a coisa recuou, um passo brusco, seu rosto horrível se intensificou, bati a alavanca em marcha, pisei no acelerador, o caminhão saltou, pneu girando antes de agarrarem o asfalto, não olhei para ela, encarei a frente juntas brancas no volante, o caminhão ganhou velocidade agonizingle e lenta, imaginei o tubo chicoteando, agarrando o reboque, puxando-me para a floresta, um olhar no retrovisor lateral, estava lá imóvel, meus faróis projetavam sua silhueta nítida, atrás do tubo, uma corda obscena na noite da floresta, não se moveu, não perseguiu, ficou observando, isso era pior, confiança absoluta, paciência, como se soubesse que haveria outros, dirigi pé no acelerador, motor gritando, velocímetro muito além de qualquer limite naquela estrada escura, a imagem da criança, do tubo, da voz queimava em minhas pálpebras. Dirigi por 1 hora, talvez mais, em velocidades letais, até a adrenalina diminuir, substituída por exaustão trêmula, mais intensa que qualquer coisa antes. Minhas mãos tremiam, lágrimas corriam de terror e alívio. Quando o amanhecer tingiu o céu de cinza e meu celular mostrou uma barra, parei no primeiro espaço amplo, caí da cabine, vomitei no cascalho até só restar engasgo seco, sentei por muito tempo no chão frio, vi o sol nascer, tentei chamar de sonho, mas sabia que era real, o tubo, a voz. A pergunta, isso não se alucina, nunca denunciei, a quem? Policial, vi uma criança que era um horror cósmico, ligada à floresta por um cordão de pesadelo e estava brava porque não fui seu jantar, teriam internado, testado, mandado a um psiquiatra, terminei a viagem no piloto automático, entreguei a carga, voltei, pedi demissão, disse que estava esgotado, ofereceram outras rotas, mais dinheiro, não podia, cada vez que fechava os olhos, via a criança, o tubo, a floresta, cada estrada escura era uma armadilha, peguei um emprego local que me mantém em casa. À noite, não dirijo mais em áreas remotas, especialmente à noite. Pesadelos persistem, às vezes quando estou cansado, voltando tarde, vejo um lampejo na beira da estrada e meu coração dispara.